Olá, pessoal! Nesse calor de verão, vamos nos despedir de 2019 em estado de poesia. Por isso eu convido vocês a compartilhar essa vivência poética de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Poesia, segundo o modo de falar comum, quer dizer duas coisas: a arte que a ensina e a obra feita com a arte. A arte é a poesia, a obra poema e o poeta o artífice. A poesia tem ingredientes sublimes e sensíveis e se mantém viva dentro das pessoas. Sobre a poesia, eu vejo como uma mãe de todos os sentimentos. Ela vem, ela se apresenta, ela se externa através da música, através da escrita, né? Através de poemas, até mesmo através da arte. A poesia, ela é para mim um dos sentimentos mais sublimes do ser humano. É quando nós, seres humanos, conseguimos mostrar aquilo que sentimos de sensível, né? A nossa sensibilidade, conseguimos passar isso para outras pessoas. E ela não morre, a poesia ela nunca morre, porque ela é o que? Ela é latente, ela está viva dentro de cada um. Cada pessoa tem uma forma de sensibilidade, mas toda e qualquer forma de sensibilidade, ela nasce da poesia, ou seja, ela é expressada através da poesia. E nos torna humanos melhores, fortalece a essência da vida humana. A gente precisa falar de humanidade, né, de esperança, porque a poesia é a essência da vida humana, né? A poesia é aquilo que nos faz tornar humanos melhores, com esperança, com alegria, com empatia, com justiça. Então, quando a gente fala poesia dentro da literatura, primeiramente a gente se refere a essa essência da vida humana, essa capacidade da gente tem de se comover com o outro, de se mobilizar. Isso a gente vê dentro dos textos literários, independente do gênero, né, e se é em prosa ou em versos, a poesia está ali. Porque quando aquele texto, quando aquele conteúdo traz para nós algo que nos faz repensar, restabelecer conexões, nos faz refletir sobre a nossa humanidade, né, a nossa vida, e de alguma forma nos devolve a essa vida com mais esperança, com mais alegria, com mais coragem, né, com mais crença na humanidade, de que é possível nós melhorarmos, nós sermos sujeitos mais justos, melhores, né, mais humanos. Aí sim, o texto tem muito de poesia, né? E graças à poesia a gente pode tornar essa humanidade mais poética, que a gente possa mais acreditar no outro e na nossa capacidade, possibilidade de fazer diferente. A poesia existe na alma, na mente e no coração. Ela existe porque a realidade é pouca. A poesia é sentimento, reflexão e fantasias. Creio que a poesia é desabafo da alma. Todos somos poetas. Vamos plantar a poesia no terreno de todos os corações. Como disse Valcema Rodrigues, nossa parceira que está de férias na Holanda. A poesia nos torna mais completos como seres humanos, na licença poética de Horácio Xavier. A poesia está em tudo, em todos os lugares, em todas as coisas, em tudo que ronda a gente, né? O poema é uma forma de verbalizar ou de materializar essa poesia que a gente encontra em tudo. A poesia para mim é tudo, é respirar, assim, se eu não colocar para fora, se eu não escrever, se eu não materializar as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu estou percebendo à minha volta, eu não estou completo.
Então, a poesia é parte de mim, é o ar que eu respiro, eu preciso da poesia, eu preciso verbalizar, eu preciso materializar a poesia para que eu me sinta completo, né? Então, fazer poesia para mim é estar completo, é exatamente isso, é me sentir completo e me fazer perceber no mundo, e no planeta, no universo e em todas as coisas. E para a entrevista dessa edição, não poderia deixar de ser uma das escolhas que é uma das nossas melhores referências, o poeta Antônio Bezerra Neto. Antônio Bezerra nos conduz a olhar além das coisas, na busca do escondido, o que não se vê à primeira vista, porém que está sempre presente, como diz Ana Cristina Pereira na contracapa do livro Martinas e Ângelos, que apresentamos na nossa coluna Dica de Livro desta edição. O nosso ilustre convidado tem uma respeitável trajetória na produção literária e nesta entrevista nós costuramos um papo sobre poesia. Que leiam poesia, que busquem na poesia um estado de espírito. O mundo reclama poesia hoje em dia. E nunca se publicou no Brasil tanta poesia como atualmente. O Brasil é um país hoje povoado de poética. Então, a poesia caminha, não como algo periférico, mas como algo concreto, absoluto e presente no cotidiano das pessoas. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria. E é com esse estado de poesia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Nas palavras de Ana Cristina Pereira, que está na contracapa do livro Martinas e Ângelos, parece perpetuar o instante num clima barroco em que se contrapõe o racional versus o afetivo, o coletivo versus o particular, a complexidade versus a simplicidade, o passado versus o presente. Quem quiser fazer esse turismo subjetivo à procura do que se passou e vai passar, na alma das coisas, acompanhe o poeta, é uma viagem imperdível. Vamos de Antônio Bezerra Neto na nossa coluna Dica de Livro desta edição. A palavra poética de Antônio Bezerra Neto, negando distâncias de tempo e espaço, mapeia uma geografia de impressões que resgatam atmosferas diversas de inúmeras paisagens. O que dá liga a esses pontos distantes entre si é o olhar em foco do poeta, que descobre aspectos não convencionais por onde passa, fugindo do lugar comum e localizando rotas alternativas e perfis singulares, subvertendo o guia turístico padrão, a carpintaria literária do autor, compõe um texto caleidoscópico de lugares e pessoas especiais, simples e não simplistas, humanizando o andar e o olhar do interlocutor. Sua fala ratifica dois poderes da arte literária, o de presentificar ausências numa perspectiva lacaniana e do fazer o sujeito deslocar-se do seu centro de acomodação, saindo da mesmice e da inércia intelectual. O livro Martinas e Ângelos acompanha a trajetória de um turista poético que fragmenta a ordem cartesiana e sequências atemporais e divisas dos territórios. É com esse tecido poético que Beatriz Fraga Soares, na orelha desse livro, no ano de 2000, segue em frente ao falar do nosso poeta Antônio Bezerra Neto e do encantador livro Martinas e Ângelos. Permita que a poesia faça parte da sua vida. Já na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos juntos num passeio pela poética de Renata Bonfim. Poesia na veia. Vamos, pessoal!
Olá, sou a Renata Bonfim, vou falar um pouquinho para vocês sobre poesia, esse gênero literário que eu gosto tanto e ao qual tenho dedicado alguns anos de estudo. A poesia nasce com a própria vida. Ela nasce quando o ser humano emite os primeiros sons, dá os primeiros passos e descobre ali o sentido de musicalidade, né? Quando ele observa para a natureza e ele vê, né, a música da natureza, quando ele vê o inverno, o verão, primavera, enfim. A poesia está presente na vida, ela está presente na tradição. Quem nunca escutou os versos, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Ou então, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Pois bem, Alfredo Bozzi dirá que a poesia ela evoca um estado de espírito, evoca vivências, ela é uma caixinha de 1000 ressonâncias. E outro pensador que eu gosto muito, que é o Mikhail Bakhtin, ele vai destacar uma característica da poesia, que é a dialogia. Embora o eu lírico muitas vezes pareça autoritário, monológico, não é eu. O poeta fala a partir de um eu, mas esse eu é um eu coletivo, né? É um eu que abarca muitas vozes sociais. Então, o poeta ele está em eterno devir. Bem, uma outra característica da poesia que me encanta é a questão da poesia como resistência, muito trabalhada também por Alfredo Bozzi. E a poesia ela resiste, né, ao instituído, ela resiste à falsa ordem. E eu gostaria então de deixar vocês com essa mensagem, né, que a nossa vida, que na prosa do dia a dia nós possamos estar descobrindo esse nosso ser poético, né, que o nosso olhar seja um olhar para além das aparências, né, que a poesia possa nos transportar para além do óbvio. E seguindo em frente no passo a passo das trilhas da licença poética, que como diz o poeta Anaximandro Amorim, a poesia tem que ser sentida. Na nossa coluna, participação de telespectadores. Olá, amigos do programa Sim para a Literatura. É muito difícil definir poesia. Há vários tratados de literatura que tentam chegar a um conceito, mas é infrutífero, porque poesia, pelo menos na minha opinião, enquanto escritor e poeta, é um meio de comunicação. Só que é um meio de comunicação diferenciado, porque você tem uma plasticidade com as palavras. O que isso quer dizer? Um trabalho de palavra que vai muito além daquele significado que muitas vezes o termo tem e que a gente tem o costume de chamar de linguagem denotativa. Ela é pura conotação, ela é pura criação de novos signos, de novos significados, e é um trabalho também artístico de ourivesaria de palavra. Muitas vezes, muitos leitores dizem que não gostam da poesia porque não conseguem entender aquilo que está escrito. Mas o grande lance da poesia é justamente isso. Muitas vezes ela realmente não é feita para ser entendida, ela é feita para ser sentida, e com isso o próprio leitor leva a construção do seu sentido dentro daquele texto. Em linhas gerais, poesia, para mim, é isso. A gente escreve para ser lido, para ser ouvido, para que o outro conheça o que você leu, porque, como eu disse, a arte é feita porque a vida não basta, então ela é para enriquecer a vida. Então, quanto mais as pessoas leiam meus poemas, para mim é uma grande alegria. É com as palavras do nosso ilustre Ferreira Goulart que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o poeta Antônio Bezerra Neto. Bezerra, e a questão da leitura, para a gente falar um pouquinho da importância da leitura, do ato de ler, e depois entrar no assunto poesia, que é o objetivo da nossa entrevista. Como é que você tem
tem um trabalho bacana como escritor, você foi professor também, né? Como é que é isso para você, Bezerra? De que maneira que o hábito da leitura influencia a vida das pessoas? O hábito da leitura é capital, é fundamental. Eu não consigo projetar uma pessoa se esta não tem o hábito da leitura. Porque a leitura termina refinando, não é elitizando, termina refinando a pessoa. Então o hábito da leitura é algo substancial, capaz de domar o espírito humano, não é? Então eu acredito que sem a leitura não se chega a lugar nenhum. Ô Bezerra, nós estamos aí com esse espírito de fim de ano, né? E normalmente as pessoas, espírito de festas natalinas, de ano novo, normalmente as pessoas tendem, pelo menos é o que se diz, né? Repensar as atitudes do ano que termina e repensar também como é que vai ser a própria vida para o ano que se inicia. O hábito da leitura, que a gente percebe, nos torna um pouco mais humanos, mais reflexivos. Essa época é bom ter o livro como companheiro? O livro... Além das festas, claro. Claro. Né? O livro, para mim, neste ano que está passando, ele foi muito heterodoxo, não ortodoxo, muito heterodoxo. Eu visitei os quadrinhos, visitei tira de jornal, visitei muita crônica, a leitura chamada leitura substanciosa, eu fiquei um pouco distante. Eu fiquei mais na leitura, mais naquela leitura mais amena, mais tida como mais prazerosa, mais passatempo. Né? Hoje eu já abri o Estado de São Paulo, fui lá direto no Recruta Zero, fui lá procurar essas coisas tidas como mais amenas. Eu sei. Então você acha que o hábito da leitura nos ajuda a refletir sobre o que fazer nos próximos tempos aí, no futuro? Sim, eu acho que não só a leitura, mas outros aspectos também da vida, mas principalmente a vida literária. Como é gostoso mergulhar num livro, como é gostoso terminar um livro, seja um romance, seja um livro de ensaio, seja um livro de poesia. Tá? Então eu acho que o homem consciente não vive apartado da leitura. A leitura é um sinal de vida, de contemporaneidade, de amor ao mundo. Como é que é essa sensação, Bezerra, de terminar de ler um livro, eu vivencio essa situação de forma continuada, e você ter a certeza de que tem outro livro para ler? Como é que é essa sensação? Eu sempre digo, ainda bem que existe outro livro. É uma sensação de trabalho também, de trabalhar, porque a leitura, ela não é só prazer, ela é um trabalho que requer não só inspiração para ler, mas requer disciplina, abstração, etc. Você termina um livro e pega no outro, são novos caminhos, mas você já pega um livro muitas vezes que tem o seu perfil. Isso é importante, ter o seu perfil, para você não navegar entre pedras, navegar de forma prazerosa, né? Você tem uma noção de que ao longo daquela leitura, você sabe mais ou menos onde você vai colocar seu pé, né? Seu passo a passo, é isso que você está falando. Se a leitura é muito hermética, é muito complicada no sentido de não se encaixar com o seu eu, o recomendável é deixar aquela leitura repousando em algum lugar e buscar aquele que lhe dá prazer. O livro tem que ser um parceiro de caminhada, né, Bezerra? E não um elemento de confronto permanente, né? Não é isso? Você foi ótimo nessa definição sua, confronto permanente. O livro tem de ser algo prazeroso sob todos os aspectos. Página por página, parágrafo por parágrafo, você ir armazenando coisas interessantes. Bezerra, você tem uma trajetória muito bacana de leitura e de escrita. Tem um escritor, um poeta que marcou sua trajetória? Olha, eu tenho um poeta que eu gosto muito, que é Manuel de Barros. Né? Eu quase adivinhei aqui que você fosse falar. Manuel de Barros, pela sutileza de Manuel de Barros, pela desconstrução poética e humana que ele faz de seus textos. Mas eu gosto muito de um autor que morreu recentemente, mas já está esquecido. Chama-se Otto Lara Rezende. Otto Lara, isso. Otto Lara Rezende.
O Otto era filho de São João del Rei, era mineiro como você. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Ali perto de Belo Horizonte, né? Perfeitamente. Isso. Há leituras de autores estrangeiros traduzidos para a língua portuguesa que são espetaculares. Eu citaria Proust, né? Citaria também outros autores afamados, de tal sorte que a leitura passa por essas coisas todas. Como é que a poesia entrou na sua vida, Bezerra? Para a gente falar do assunto principal desse encontro. Ela entrou pelas beiradas da vida. O homem não se... A pessoa que se aprofunda na leitura de poesia, ele não faz isso por querer. A leitura da poesia se impõe. Se impõe, se impõe, se impõe. E quando você menos espera, eu sou cronista também. Eu sei. Sou cronista de jornal. Escrevi na Gazeta, escrevi aqui no jornal O Pioneiro, escrevi no Terral. Então, a leitura, muitas vezes você começa, por que a poesia aparece? Você está construindo uma crônica de repente, e você não consegue pôr um ponto final na crônica. A crônica, de repente, está difícil você concluir. Aí aparece lá dentro da crônica a poesia, muitas vezes. Pedacinhos da crônica viram poesia. Então a poesia é uma coisa inesperada. Ela surge de forma não determinante. E você vibra quando você resolve a poesia. Resolver a poesia é pôr um ponto final na poesia. Por exemplo, eu tenho uma poesia brincalhona. Diz o seguinte: é sobre um monge beneditino. Absorto em seu claustro, o velho monge saboreia Deus. Então, foi um encontro que eu tive com esse monge, não conversei com ele, mas ele estava numa compenetração tão grande que parecia que ele estava saboreando Deus. Não caberia uma crônica, caberia um poema. E é uma poesia minimalista que é bem seu estilo, né, Bezerra? Minimalista. Eu acho que a poesia... Eu acho, no meu caso, que eu resolvo a poesia rapidamente. Está resolvida, está terminada a poesia. Tem uma canção que a Maria Bethânia canta, Viver em Estado de Poesia. Essa canção vai aparecer na edição, o vídeo vai aparecer nessa edição do programa Sim para a Literatura, junto com a sua entrevista. Como é que é viver em estado de poesia, Bezerra? É viver em êxtase, é viver permanentemente com o olhar labiríntico, observando as coisas, tirando das coisas, por exemplo, uma observação diária. Eu sentar na praça Nestor Gomes e ficar observando o caminhar das pessoas, é um motivo de inspiração. Os detalhes simples e corriqueiros. Sim, perfeitamente. Então isso aí você constrói a poética. O Manuel de Barros, eu tive a oportunidade de conhecer o Manuel de Barros através de você. Nós fizemos uma edição especial sobre a vida e obra dele, você lembra? E que você também deu a entrevista. E eu digo hoje, sem nenhum medo de errar, que é muito difícil viver sem Manuel de Barros. E tem um poema dele que eu gosto muito, que é o menino que carregava água na peneira. O poeta carrega água na peneira, Bezerra? Carrega. Eu conheci esse poema através de você. Carrega, mas é algo dadivoso. Porque ele quis dizer o seguinte, que a poesia é a utopia das utopias, ao ponto de você carregar água na peneira. Seria uma coisa inútil, né? Mas como ele desconstrói a utilidade, é importante para ele carregar essa água. Essa água Ele desconstrói essa visão mais utilitarista da vida, perfeitamente. Né? Muito formal da vida. Muito formal, né, Bezerra? Tranquilo, perfeitamente. Então, Manuel de Barros, ele não está afim do novo, ele está afim daquele que é mais velho. Eu até falei, na casa dele, ele tinha de tudo, a esposa até reclamava. Fios, pilhas de rádio, etc., que ele terminava compondo
o cotidiano dele. Ô Bezerra, para a gente finalizar esse encontro, né? Esse assunto dá para falar um montão de tempo, durante um monte de tempo, né, Bezerra? Mas a gente tem uma restrição de tempo aqui do programa. Para a gente finalizar, qual é o efeito, o efetivo hoje da poesia na sua vida? A poesia me toma 24 horas. Eu escrevo muitas vezes, como Manuel de Barros, pequenos rascunhos, depois vou decifrar aqueles rascunhos e de repente encaixo e de repente dá um poema, né? Então, a poesia para mim me ocupa grande espaço, a crônica já ocupou grande espaço, né? Mas eu sou um poeta modesto, um poeta interiorano, né? Um poeta de Linhares. As minhas pretensões não são pretensões cosmopolitas, são pretensões localistas. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Você sabe que você é um sócio nosso aqui, você é uma referência para nós. Que Deus ilumine sua caminhada em 2020 e nos próximos anos. Amém. Tá bom, Bezerra? A você também. É poetizando e carregando água na peneira que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.